Boa noite, graça, paz a todos os nossos irmãos, amigos e ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos dando início à transmissão do culto desta noite ao nosso Deus, uma transmissão que é feita ao vivo pelo Facebook e gerada uma gravação posterior na nossa página do YouTube. Oro, peço ao Pai que todos sejam abençoados, agraciados e edificados por meio da Tua Palavra e pelo Teu Santo Espírito que nos auxilia. Bem, eu quero convidar vocês, antes de mais nada, a nos colocarmos diante do Pai, diante de Deus, orando e já apresentando a nossa intenção, o nosso culto e as nossas vidas no altar do Senhor. Vamos orar? Feche os teus olhos, vamos falar com Deus neste momento. Deus eterno, Pai querido, louvado é o teu nome. Engrandecido seja, Pai, pelos teus servos, pelo teu povo espalhado pela face desta terra. Que todos, ó Pai, possamos dedicar tempo, atenção, a vida em consagração a Ti, diante do Teu altar, colocando-nos a serviço do Teu reino e no desejo de louvar, de bendizer e engrandecer Teu nome. Pai, muito obrigado. Tenho muito que agradecer. Assim como veremos nos pedidos dos meus irmãos, que na verdade há muitos agradecimentos também. Isso porque o Senhor tem sido Deus zeloso, Deus bondoso. Teu amor, ó Pai, tem inundado as nossas vidas, a Tua bondade, ó Pai, tem nos cercado. E mesmo diante de tempos tão difíceis, temos notado, temos percebido que o Senhor é Deus poderoso e que tem auxiliado, tem cuidado dos Teus filhos, dos Teus servos. Obrigado, Senhor, muito obrigado pela minha vida, pela minha família, pela igreja do Senhor Jesus Cristo, que tem agido, ó Pai, no meio desta pandemia, pelos servos e servas que atuam pelos campos missionários, pastores e servos dedicados ao Senhor, que tem levado o Teu Evangelho a ser proclamado através das mídias como nós estamos neste momento fazendo. Sê com os Teus servos, os nossos irmãos em Cristo. Cada um dos lares, ó Pai, agora aqui conectados, cada um dos irmãos que estão diante do Senhor em oração, apresentando as suas vidas. Pai, recebe-nos, aceita os nossos louvores, as nossas vidas diante do Senhor, consagramos e nos colocamos humildemente, sabendo que és Deus Santo. Ouve as nossas orações, perdoe os meus pecados, perdoe o pecado do Teu povo. Ó Pai, eu quero lhe pedir para que também nos auxilie, nos ajude, nos oriente na ministração e na execução das ferramentas que temos à disposição. Eu oro por mim e pelos meus irmãos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos louvar a Deus nesse momento. Quero convidar você também a entoar o hino de número 112 do cantor cristão, um hino bastante conhecido, um dos meus preferidos também, confesso. Com ele é que nós vamos exaltar o nome de Deus e lembrar que Jesus já venceu. Vencendo, vem Jesus. Seguirão as suas leis, os sinais da sua vida.
Ninguém retirará seu furor, tirou, vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações dos reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar, todos eles e bem termos o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar, vencido em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido em Jesus. Vencido em Jesus. Vencido Amém. Vencendo, vem Jesus. Jesus já venceu. Isso que é importante que não nos esqueçamos. A vitória já é certa. Jesus já derrotou o inimigo na cruz do Calvário e já nos concedeu a vitória. Por isso que nós estamos aqui. Temos a oportunidade de louvá-lo, de engrandecer e mesmo diante das dificuldades da vida ainda seguir, pois Deus é conosco e eu tenho o costume de dizer que ele não só venceu, mas que ele compartilha o pódio conosco. Ele chama para que a gente suba com ele no pódio para celebrar a vitória. Isso é maravilhoso. Bem, nós vamos meditar na palavra. Antes, parabéns aqui ao irmão Carlos, à irmã Sagrada. Vi aqui o comentário, o post dos irmãos sobre o aniversário dos 30 anos de casamento. Que Deus os abençoe grandemente. Parabéns por essa data e por toda essa celebração. Aproveite e mande os nossos abraços a Marcela e a Tiago também, os filhos do casal que celebram juntos, nessa data tão importante. Nós logo vamos inserir também isso como agradecimento e oração pela vida dos nossos irmãos, Bem, vamos lá, irmãos, vamos meditar, vamos refletir na palavra do Senhor, abrindo as nossas Bíblias no texto, no livro de Êxodo, capítulo 4, Êxodo, capítulo 4, a partir do versículo 24, ok? Êxodo, capítulo 4, versículo 24. Nós temos diante de nós um trecho pequeno,
para o capítulo 4, e eu mencionava na quarta-feira passada, estava já bastante apertado no horário e faltava ainda esse trecho final, mas dizia que tinha bastante a dizer ainda a respeito desses últimos versículos e que talvez nós entraríamos também já no capítulo 5. Mas eu já no estudo, no preparo, já vi que não vamos entrar no capítulo 5 hoje, vamos ficar apenas com esse finalzinho do capítulo 4, dedicando o tempo necessário e suficiente aqui para que a gente possa analisar e fazer alguns comentários também, aplicações daquilo que vamos ler. Bem, Êxodo capítulo 4, versículo 24, inicialmente até o versículo 26. Trago a vocês aqui a versão da Bíblia NVI que tenho utilizado e os irmãos poderão ler na tela aí também conosco, ok? Diz assim a palavra do Senhor. Numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés e disse: Você é para mim um marido de sangue. Ela disse marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. Ok? Amém. Bem, eu já vou trazer aqui uma frase dos comentaristas bíblicos a respeito desse trecho, inclusive esses 3 versículos que acabamos de ler aí, que é uma passagem vista por muitos como obscura, uma passagem que muitos têm dificuldade de compreender com exatidão e de fazer afirmações categóricas a respeito de alguns detalhes que veremos aqui. Até mesmo para os antigos comentaristas judeus, eles encontram uma certa dificuldade nesse trecho aqui. Exemplo disso, trago aqui Adam Clarke, um dos comentários que temos visto, lido também. Ele trabalha uma hipótese anterior, versículo 23, está relacionado com esse versículo 24. Deixa eu fazer uma pequena pausa aqui, devido a uma mensagem de erro da transmissão. Vamos aguardar um segundo. Eu acho que retornou aqui. Deixa eu até acompanhar no meu retorno aqui. Eu tenho alguns segundos de delay. Vocês ficarão ainda comigo pausado algum tempo, mas na certeza de que vocês estão conectados e que não estão perdendo nada do que vamos falar na sequência, ok? Deixa eu só dar um tempinho aqui. Preciso disso para certificar de que voltou tudo ao normal. Ele me ampliou meu tempo de delay, que normalmente é de 5 segundos, ele me aponta para 16. Então, essa pausa que o programa deu deve afetar aí com os irmãos também. Bem, está retomando. Ao vivo é difícil, irmãos. Temos algumas dificuldades com isso. E a ideia, eu não tenho total conhecimento dessa área, tenho aprendido muito nesse tempo de pandemia, fazer lives, essas transmissões, mas parece que foi corrigido aqui o lag, o atraso que nós tivemos, tá? Vou dar sequência aqui do que estávamos comentando. Bem,
Falava então da dificuldade, da obscuridade desse trecho de Êxodo 4, do versículo 24 a 26, citava um comentarista bíblico, Adam Clarke, em que crê que há uma possibilidade que o versículo anterior, versículo 23, ele esteja relacionado com a mensagem seguinte. Então, eu vou reler aqui o versículo 23, diz assim: eu já lhes disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto, mas você não quis deixá-lo ir, por isso matarei o seu primeiro filho. Esse versículo 23 seria visto como uma mensagem dada a Moisés para ser anunciada ao faraó, ok? Mas, na hipótese trabalhada aqui por Alan Clarke e alguns outros comentaristas, é que isso, na verdade, foi uma mensagem de Deus para Moisés, diante do fato de ele não ter circuncidado o filho, né? Então, Deus, na verdade, estaria falando para Moisés, né, deixar o filho dele ir e também servir a Deus, prestar culto de acordo com os ritos, as regras que Deus estava dando ao povo dele, por ele ser também filho de Moisés, e aí, mesmo nascido em Midian, tem ali também o sangue hebreu, e que ele mataria esse primeiro filho. De certa forma, a gente pode encontrar aqui um sentido, faz sentido olhando desta maneira, mas não é um consenso. Como disse, volto a repetir, há uma dificuldade maior nesse trecho, até mesmo no seu original, a respeito desta passagem, desse episódio aqui, tá? A Bíblia de Estudos de Genebra é uma das que também trago aqui, vou até novamente levantar ela aos irmãos, é uma outra Bíblia que também consulto, né, além de outros comentários, também trabalha essa possibilidade, tá? Também considera que o ameaçado ali fosse Moisés e o seu filho Gerson, o seu filho mais velho, tá? Bem, o que temos de certo é que antes de Moisés se apresentar ao faraó e ao povo de Israel, ele deveria exatamente cumprir com os mandamentos do Senhor. Então, ele mesmo não poderia se omitir daquilo que Deus havia pedido ao seu povo, ordenado aos seus servos, né? Deus estava levando Moisés a obter uma obediência total antes mesmo de ele levar a mensagem ao povo. E essa obediência se dá em cima de um texto bíblico que agora eu vou compartilhar aqui com vocês, que é lá atrás em Gênesis capítulo 17, o versículo 10, episódio este de quando Deus fala com Abraão sobre a sua aliança, que está aí a questão da circuncisão. O texto bíblico diz: esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes. Aliança que terá que ser guardada. Todos, olha só, estou frisando aqui, todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Ok? Então, Deus tinha orientado desta forma, o povo de Deus, o povo hebreu, sabia dessa situação, da circuncisão, desta aliança, e todos os do sexo masculino deveriam ser circuncidados. Então, eles não poderiam se abster disso. Até ali, então, era uma ordem de Deus, uma aliança firmada com o povo e que eles deveriam seguir. A gente vai observar mais tarde, lá no texto de Josué, capítulo 5, não tem como não mencionar este episódio, que o povo, antes de entrar e derrubar os muros da cidade de Jericó, estavam entrando na terra prometida, tinham vagado pelo deserto muitos anos e ali muitos haviam nascido, uma geração que não havia sido circuncidada. E ali, antes de eles irem para essa conquista, essa batalha, foi pedido também, de um modo semelhante a esse caso de Moisés, foi pedido que as gerações, o povo de Israel, pudesse também realizar a circuncisão. Eu separei aqui um versículo deste Josué capítulo 5, o versículo 7.
Josué capítulo 5, versículo 7. Diz assim a palavra: Assim, em lugar deles, colocou os seus filhos. E foram os filhos que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E aí a gente nota uma semelhança que, antes de uma grande missão, de algo dado por Deus para que pudesse ser cumprido, era necessário uma separação, deixar as coisas, deixar coisas para trás e se consagrar a Deus. Tinha esse ato, tinha esse simbolismo também, além de ser uma aliança de Deus com o seu povo. Também há de se considerar o grande valor higiênico que a circuncisão dava ao povo de Israel, eles que viajariam pelo deserto e precisariam ter alguns cuidados. Ainda hoje, comprovado pela medicina, a circuncisão ela tem sim uma contribuição nesse fator higiênico, né? Então, diminui, por exemplo, infecções penianas em pessoas circuncidadas. Então, a medicina comprova que é menor o índice de infecção em pessoas circuncidadas, né? E a circuncisão era também uma prática até mesmo de outras nações, de outros povos, né? Nem todos, mas havia outros povos da época que também praticavam a circuncisão, não com a mesma formação, com o mesmo formato, melhor dizendo, que Deus tinha dado ao povo, que era um sinal de uma aliança com o seu povo. Mas eles faziam por outras razões. Vamos aprender lá na carta de Paulo aos Romanos que a circuncidão que o judeu mais tarde tanto considerou como sendo algo extremamente importante, na verdade, ela vai ter o seu lugar diante, após Jesus Cristo, né, diante do tempo de graça. Então, Romanos capítulo 2, versículo 29, nós vamos ler o texto da seguinte maneira, Romanos 2, o versículo 29. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para este o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, Paulo faz questão de deixar claro que, sim, essa circuncisão tem até a sua importância, mas o mais importante é uma circuncisão no coração, aquela que é operada pelo Espírito de Deus. Então, isso no povo do Novo Testamento vai tratar de um modo diferente, né? Paulo teve grandes dificuldades com os judaizantes durante a sua pregação e viagem missionária, exatamente pela questão da circuncisão, que chegou a levantar até mesmo o concílio que nós temos registrado lá em Atos 15. Bem, Moisés, voltando para Êxodo 4, né? Moisés havia sido negligente. Se a ordem de Deus que vimos lá em Gênesis 17 era para que todo do sexo masculino fosse circuncidado, era para o filho dele também estar circuncidado. Ainda mais agora voltando para um compromisso junto a Deus e ao povo de Deus. Mas ele foi negligente, né? E aí me abre aqui um parênteses para a gente falar um pouquinho sobre esta questão. Quero trazer isto para a aplicação dos nossos dias. E a pergunta para isso é: como você, pai, como você, mãe, tem mantido o cuidado sacerdotal com relação entre seus filhos e Deus? Porque o Moisés foi negligente aqui nos cuidados da relação do filho dele com Deus. E Deus, então, foi cobrar isso. E como você, que é pai, você que é mãe, você que é responsável, tem visto essa situação? Como você trata a relação do seu filho com Deus numa responsabilidade que você tem como sacerdote, sacerdotisa do lar, tá?
Eu quero lembrar aqui uma palavra de Jesus Cristo, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 37, porque é importante que a gente trate das coisas de Deus e para nós mesmos, mas deixemos sempre Deus acima de todas as coisas. Coloquemos Deus como mais importante para nós e para os nossos filhos. Mateus 10, 37, Jesus ensinou assim, ó: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então nós precisamos, antes de tudo, amar a Deus. Primeiramente a Deus. Aí depois as nossas famílias e a igreja e outras coisas mais virão. Mas é importante Deus acima de todas as coisas. E Deus, ele quer também o seu cuidado, a sua responsabilidade com relação aos seus filhos. Então pense nisso. Olha só que situação. Moisés negligenciou algo que Deus tinha dito ao seu povo, não realizando a circuncisão do filho, e olha só a tragédia que aquilo poderia trazer para a vida, para a família de Moisés, né? Nós certamente não queremos viver, experimentar uma situação semelhante. Então é importante que a gente realmente trate da relação de Deus e os nossos filhos, principalmente naqueles que têm maior dependência dos pais para essa situação. Então precisamos dedicar tempo e atenção para esta relação entre os nossos filhos e Deus. Bem, também quero chamar a atenção que um pouquinho antes, pouco tempo antes, Deus estava numa conversa com Moisés, comissionando ele para uma grande e importante missão, e por conta desta negligência dele, aqui já temos Deus indo contra o próprio Moisés. Olha só que interessante, alguns vão dizer, nossa, que inversão rápida, né? Que num momento Deus é amigo, no outro momento Deus é visto até como um inimigo, aquele que vem para tirar a vida de Moisés. Isso tudo por conta da sua negligência, da sua omissão, a falta de cuidado para a lei de Deus e as coisas de Deus. Tá? Me lembrei, falando sobre isso, tratando sobre esse ponto, daquilo que nós vamos ler também do apóstolo Paulo, lá na carta aos Coríntios, capítulo 11. O Paulo também falava da dificuldade que algumas pessoas tinham em observar com atenção as coisas dadas por Deus. E aí ele escreveu assim, 1 Coríntios 11, o versículo 30 e 31, onde ele tratava também sobre a ceia do Senhor e que alguns não discerniam o corpo. Então ele escreveu, por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberemos juízo. Entende? É importante tratar das coisas de Deus com seriedade, como Deus exige que se faça, para não acontecer exatamente como foi com Moisés, como Paulo está escrevendo aqui aos Coríntios, como nós já cansamos de exemplificar o caso da arca sendo transportada por Davi na primeira vez que eles erram a maneira como devia ser transportada. Deus, ele não aceita que as coisas que ele determinou e que ele ensinou seja feita de qualquer maneira ou mesmo negligenciada, tá? Vamos olhar também para Zípora, porque ela aparece aqui nesse trecho, nesse episódio, como uma mulher ágil, uma mulher que vai rapidamente fazer aquilo que o seu marido não fez. E chama atenção também para isso. Talvez tenhamos muitas Zíporas nos dias de hoje, como também vice-versa, tá? Tem muito homem também fazendo o que a sua mulher não faz e tem muita mulher fazendo o que o seu marido não faz. Bem, neste momento, nesta hora, para Zípora, o que menos importou
era de quem era o papel de fazer a circuncisão. Nós vemos ali em Gênesis 17, quando Deus então trata da aliança com Abraão, da circuncisão com Abraão, que isso era um ato praticado e realizado pelo homem. Mas diante da situação, vendo que a vida de Moisés estava em jogo, alguns tratam como sendo a vida do próprio filho, Gerson, né? Mas enfim, ela então imediatamente vai agir, não importando se é papel dele ou dela, mas diante da emergência, ela age e realiza a circuncisão. Isso também me fez pensar em outros episódios da Bíblia, como o de Abigail. Abigail, quando foi informada que Davi tinha mandado um recado ao seu marido Nabal, para poder, pelo menos, ser grato a ele pelos cuidados que ele teve com servos e crias de Nabal, e Nabal tinha tratado mal Davi e os seus soldados, Abigail foi agir rapidamente. Vamos ver isso? 1 Samuel, capítulo 25, o versículo 18 e 19. 1 Samuel 25, o versículo 18 e 19. Grifei aí para vocês, ó. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grão torrados, 100 bolos de uva passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. E disse aos seus servos: vocês vão na frente, e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. O texto me faz pensar um pouco sobre a questão do imediatamente de Abigail. Imediatamente, preparar, deixa eu pegar um dos itens aqui, 100 bolos. Como que se prepara 100 bolos imediatamente? Como que faz 200 bolos de figo imediatamente? Mas é o que o texto nos aponta. Claro, levou tempo. Ela teve que desenvolver um trabalho, teve que executar muitas coisas, mas ela fez aquilo com rapidez, com agilidade, diante da urgência. Imediatamente, né? Ela deve ter dado ordens ali a possíveis servos e servas, empregados, né? Distribuído o trabalho para que todos eles pudessem deixar o animal preparado para ser levado até Davi. O fato é que ela agiu rápido. Diante de algumas emergências, não podemos ficar discutindo se é papel do homem ou se é papel da mulher. A coisa precisa ser feita, precisa ser executada. Infelizmente, existem situações que beiram a emergência em que nós vemos exatamente isso, discutir. Não, é você quem faz. Não. Isso daí é para você fazer. Agora não é hora de discutir quem tem que fazer. Ou faz, ou a conta vai chegar e vai chegar alta. No caso de Abigail, ela agiu imediatamente, e isso apaziguou o Davi, mas Deus ainda assim não poupou Nabal pelo seu comportamento, por aquilo que ele já apresentava. O texto deixa claro também um pouco do seu caráter, do seu modo de agir, com relação até ao seu próprio nome. Zípora também, ela agiu rápido, porque estava numa situação emergencial. Tá? Bem, ainda dentro desse 24 ao 26, precisamos dizer que a remoção dos nossos pecados é indispensável e necessária para a remoção dos julgamentos de Deus. Então, enquanto houver pecado, haverá o julgamento. Se os pecados não forem pagos, passaremos pelo julgamento e dando prestação de contas dos nossos pecados. Graças a Deus que Jesus Cristo pagou pelos nossos e aceitamos e cremos dessa maneira. Mas enquanto há pecado, e a gente tem alguns relatos bíblicos que apontam isso, a desgraça, a perseguição, a situação ruim não se aparta do meio do povo. Eu separei
3 episódios diferentes para que a gente possa perceber isso, que é muito importante. Se desfazer das coisas erradas, desfazer do pecado, para que volte à sua normalidade, a vida em consagração como Deus exige. O primeiro deles é o caso lá de Peor, em Números capítulo 25, tá? Então, o povo de Israel está no deserto, já liberto por Moisés, é uma etapa lá à frente, tá? E passando pelas terras de Moabe, eles têm uma situação em que se envolve com as mulheres de lá, da região. Se não me engano, deixa eu ir para o texto que vai ficar mais fácil. Eu fico confuso, às vezes, se é Moabe ou Midian. Então, para falar com exatidão, eu vou ao texto para não cometer essa gafe, tá? Exatamente, com as mulheres moabitas. E aí, enquanto não fosse extirpado pecado do meio do povo de Israel, as coisas não voltaram ao normal. Vamos para o texto, porque aí vai ficar fácil a gente ler, a gente entender. Números capítulo 25, versículo 6 até o versículo 8. Números 25, versículo 6 ao 8. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choravam à entrada da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e o da mulher. Então cessou a praga contra os israelitas. Ok? E aí foi exatamente o porquê da minha confusão com as nações, porque o texto no versículo 1 fala da relação com as moabitas, mas mais à frente fala desse caso de uma midianita, né? Esses povos também andavam juntos, por isso me confundi um pouquinho, mas nada como não conferir no texto para que a gente possa tirar todas as dúvidas. Mas bem, enquanto Eleazar não extirpou o pecado, a praga estava no meio do povo. Assim que ele o fez, a praga cessou. Mesma coisa a gente vê aqui no caso de Zípora, que Deus estava indo contra Moisés para tirar a vida dele. Enquanto ela não resolveu a situação, Deus não deixou, que é o que nós vemos exatamente no finalzinho do versículo 26, que Deus o deixou, mas depois da ação de Zípora. Eu falei de 3 episódios que deixam claro isso. O segundo deles, o pecado de Acã, lá em Josué capítulo 7, o versículo 13. Josué 7, versículo 13. Vá, santifique o povo e diga-lhes, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há coisas consagradas à destruição no meio de vocês. Ó Israel, vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos, enquanto não as retirarem. Então, Acã tinha levado algumas coisas para dentro do acampamento, escondido em sua tenda, e enquanto eles não tiraram aquilo, não arrumaram aquela situação, né? Eles não conseguiam vencer uma batalha. Exatamente. Enquanto o pecado está no meio do povo, Deus continua aplicando o seu julgamento a eles. E esse é outro caso que deixa claro essa situação. Por fim, um outro caso também, um pouco mais à frente, com Jonas, lá em Jonas capítulo 1, o versículo 13 ao 15. Jonas 1, 13 até versículo 15. A gente conhece bem a história de Jonas, que não obedeceu a Deus e foi tomar um navio para Tarsis, né? E aí uma grande tempestade começa, quase levando o barco a afundar. E aí o 13 vai dizer assim, ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor, Senhor,
nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizestes o que desejavas. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Os marinheiros ainda tentaram, de alguma maneira, não se livrar de Jonas, que era a causa toda daquela fúria no mar. E eles tentaram remar, tentaram guardar, preservar a vida de Jonas, ainda pediram a Deus, né, para que Deus não poupasse eles, já que eles estariam jogando Jonas no mar, tinham medo até mesmo dessa execução, mas vemos que o mar só se aquietou quando Jonas foi lançado nas águas, porque ele era aquele que estava errado no barco, né? Porque não estava cumprindo com aquilo que Deus havia determinado. Eu trouxe 3, poderia colocar mais, e fui um pouco mais exaustivo nessa questão, para deixar claro isso a todos nós, que enquanto compactuamos com o pecado, haveremos de lidar com o julgamento de Deus, né, nessa questão. Precisamos nos livrar disso. E precisa ser rápido, como é o caso de Zípora. Porque Moisés poderia ter pago com a sua própria vida por essa negligência, por esse descuido que ele teve, ok? Muitos vão considerar que o que nós encontramos lá na frente, no Êxodo capítulo 18, versículo 1 e versículo 2, que fala que Moisés havia deixado a sua esposa e seus filhos com seu sogro Jetro, foi por conta deste evento, por conta desta situação. E aí nós não temos como afirmar, mas há muitos que concordam com isso, até para que a Zípora não ficasse ainda mais abalada por conta disso tudo. Eu penso que ela deve ter ficado bem chocada, com certos traumas por aquilo tudo. Logo vemos que o modo como ela trata aquela questão, né? Ela chega, traz o prepúcio do filho e toca aos pés de Moisés e diz que ele é o marido de sangue. Ela realizou, ela executou, mas ela ainda não tinha uma total compreensão daquela situação toda. Tanto é que ela diz que o seu marido é o marido de sangue. Então, é possível sim que ela tivesse ido, Moisés até poupado ela para que outras coisas mais graves não a deixasse traumatizada, abalada, e ela tivesse voltado para a casa do pai Jetro. Bem, nem sempre aqueles que não têm uma caminhada, não têm um contato com as coisas sagradas, com as coisas de Deus, vão compreender aquilo que Deus faz. E aí tem mais dificuldade de lidar com a vontade de Deus, com aquilo que Deus determina ao seu povo, e acha estranho exatamente o modo de Deus agir. Mas o próprio apóstolo Paulo já alertou sobre isso também. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14 ao 16, 1 Coríntios 2, 14 ao 16, o Paulo explica isso. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, Paulo vai explicar isso para a gente, que as coisas de Deus precisam ser entendidas de uma outra maneira, e quem tem o Espírito de Deus discerne as coisas de Deus. Para quem não é de Deus, para quem não está acostumado com Deus, quem não tem o Espírito, as coisas lhe parecem loucuras. É algo como vemos aqui, ou pelo menos se aproxima disso, no caso de Zípora, né? Que não tinha esse mesmo convívio com essa questão de Deus com o seu povo, e ela chama o seu marido de sangue. Bem,
Vamos caminhar mais um pouquinho. Versículo 27, nós vamos ler até o versículo 29. Êxodo 4, voltando ao nosso texto, versículo 27 ao 29. Então o Senhor disse a Arão: vá ao deserto encontrar-se com Moisés. Ele foi, encontrou-se com Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor lhe tinha mandado dizer e também falou-lhe de todos os sinais miraculosos que lhe havia ordenado realizar. Assim, Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas. Nesse ponto do versículo 27, nós voltamos um pouco à história. Quando nós vemos o Êxodo 4:14, nós já lemos isso algumas quartas-feiras atrás, Êxodo 4:14, nós tínhamos lido assim: então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: você não tem seu irmão Arão, levita? Eu sei que ele fala bem. Aí eu grifei, ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Então, lá atrás, Deus já tinha falado para Moisés, antes de ele iniciar a viagem, antes de ele ter aquele evento todo, numa estalagem no caminho, com o caso de Zípora, antes de tudo isso, Deus já havia falado para Moisés: o seu irmão está vindo ao seu encontro. Deus já estava agindo, já estava realizando a sua vontade e colocando Arão, despertando Arão para um encontro com o seu irmão. Aqui no versículo 27 é a conclusão disso, daquilo que Deus começou a fazer lá atrás, tá? Então é importante, só porque o texto em alguns momentos tem essas idas e vindas, mas é Deus agindo, mostrando apenas que ele é onipresente, onipotente, e que ele está agindo em duas vidas e até mais ao mesmo tempo, ok? Bem, ainda no 27, ele vai se encontrar com Moisés. O texto diz aqui na NVI, no monte de Deus. Eu nem observei isso também na revista atualizada. Deixa eu ver agora. Versículo 27, exatamente. Assim como nós vimos a vara de Deus, a vara que era de Moisés, o cajado, e que se torna a vara de Deus, aqui também menciona o monte de Deus, o monte onde Moisés havia se encontrado com Deus. Era um monte que acabou se tornando um monte de encontros. Ali ele se encontra com Deus, ali ele vai ter um grande e agradável encontro com o seu irmão. E tanto é que o texto diz que essa saudação é feita com um beijo. Imagina a saudade. 40 anos se passaram desses dois irmãos. Às vezes a gente vê alguns programas na TV que proporcionam encontro entre famílias que não se veem há muitos anos, há muito tempo. Imagina, Moisés encontrando com Arão depois de 40 anos. Sem dizer que logo no seu nascimento eles foram separados, mas tiveram a oportunidade de ter um convívio nos primeiros anos de vida, porque ele foi criado por Joquebede, sua mãe, né, aquela que a gerou. Foi mesmo ele tendo sido adotado pela filha do faraó, ele foi cuidado pela mãe dele. Mas agora se passaram 40 anos. Eu imagino esse encontro no monte, os dois se lançando um nos braços do outro, se abraçando, se beijando e querendo contar as novidades. É interessante que nós estamos exatamente vivendo um tempo em que estaremos restritos a alguns encontros. Essa época do ano é uma época em que muitos encontros de famílias acontecem. As pessoas têm a oportunidade de juntar no Natal, no Ano Novo e rever alguns familiares, ceiar juntos, né? É importante que esses encontros eles sejam sempre saudáveis, né? Em algumas famílias, infelizmente, alguns encontros acabam em brigas, em futricas e outras coisas mais. Moisés e Arão têm um encontro aqui muito feliz, muito alegre,
onde eles podem se cumprimentar carinhosamente. Há um laço fraternal interessante entre os dois, tá? Versículo 28. Moisés conta a Arão tudo o que o Senhor lhe tinha mandado dizer. Esse é o primeiro ponto do versículo 28. Deus deu a ordem, pediu para ele se encontrar com o irmão dele e ele conta tudo. Então, esse encontro deve ter durado algum tempo ali, algumas horas, e não só isso, mas ele conta tudo que era para dizer ao irmão, mas também, ainda no 28, falou também de todos os sinais que era destinado a realizar frente ao povo para que o povo pudesse crer. Então ele vai contar aquilo que era específico para Arão e aquilo que era para o povo, porque Arão ele estaria numa parceria com Moisés. Então ele relata ambas as coisas com detalhes, com riquezas de detalhes para Arão. E aí eu me lembrei de um texto da palavra de Deus, lá do profeta Amós, capítulo 3, o versículo 13 e o versículo 7. Amós, capítulo 3, versículo 13 e o versículo 7. Primeiro 13 diz assim: 2 pessoas andarão juntas se não tiverem de acordo? A resposta é não. Se não houver acordo, não tem como andar juntos. Se houver acordo, fica muito mais fácil. Então, Moisés ele vai contar ao irmão todas as coisas que eram próprias a ele e também o que teria que ser dito ao povo, e o Arão concorda. Nós vamos ver sobre essa concordância de Arão daqui a pouquinho. O 3:7 de Amós vai dizer: certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Deus ele não deixa às escuras, ele revela os seus planos, ele diz aos seus servos o que está por fazer, até para que eles também possam agir em nome de Deus e participar das obras do reino de Deus. É certo que alguns detalhes, e eu falei isso há pouco tempo atrás, nós vamos aprendendo e conhecendo no caminho, fazendo, Deus vai dando maiores informações, mas ele coloca ali aquilo que ele está para fazer aos seus servos, sim. Tanto é que nós também temos o texto de Apocalipse, a carta, o livro de Apocalipse já é uma prova disso, mas o versículo 1, Apocalipse 1, versículo 1, deixa claro isso também. Apocalipse 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. João foi para nós um porta-voz, mas Deus revelou a ele aquilo que ele quis mostrar aos seus servos. Então, a sua igreja tem a informação, tem o conhecimento daquilo que Deus está por fazer. Não estamos às cegas, então Deus revela. Moisés, quando encontra com Arão, sabendo que vão trabalhar juntos, ele então conta tudo para ele, sem guardar informações. Isso é importante, né? Precisa haver esse acordo. Vamos terminar esse trecho. Como disse, não daria mesmo para a gente fazer o capítulo 5 ainda hoje, né? Tinha algumas coisas a serem tratadas, mas agora a leitura do versículo 30 e 31 do capítulo 4. Nós lemos assim: E Arão lhes contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida, Moisés também realizou os sinais diante do povo, e eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em auxílio deles e tinha visto a sua opressão, curvou-se em adoração. É interessante a gente olhar aqui o modo de aceitação de Arão quanto ao que lhe foi dito. Um tanto diferente comparando com seu irmão Moisés. O Moisés está no monte, se encontra com Deus,
recebe do próprio Deus informações a respeito daquilo que deveria realizar e daquilo que Deus faria por meio dele. Quando ele tem essas informações, Moisés começa a argumentar, tentando se esquivar da missão que Deus lhe deu. Contrário a isso, diferente disso, a gente tem Arão. Então, como vimos aqui no versículo, no monte de Deus também, no monte, agora recebendo por intermédio de Moisés, ele não está nem recebendo diretamente de Deus, mas a gente já vê a prontidão de Arão de aceitar aquilo que Deus tinha dado a ele, de participar da obra e de já sair para executar. Porque ele está recebendo Moisés, então a gente vê isso no versículo 29 e 30, e já na metade do 30, melhor, já no início do 30, Arão já está contando tudo o que o Senhor disse a Moisés. Ele está contando para o povo. O que Moisés tinha acabado de falar, ele já está agora encontrando com o povo e contando tudo o que Deus havia pedido. O Arão não teve aquela, eu não, eu não sei falar, mas eles não vão crer em mim. Arão não teve esse jogo com relação ao seu comissionamento. Ele age e já crê logo de cara. E olha aqui, o Moisés só tinha falado dos sinais. Ele ainda não tinha realizado. E o Arão já estava crendo. Ele vai realizar isso na presença do povo, diante do povo de Israel. Bem, e aí então, eles creem. Isso é uma comprovação daquilo que encontramos um pouco lá atrás também, no capítulo 3, porque Deus já havia dito no versículo 18 que as autoridades de Israel o atenderia. Então, logo que eles ouvem, eles creem, eles acreditam no que está sendo dito e aquilo que Deus fará. Isso é muito bom. A consequência, a resposta desta fé, dessa crença, é que eles então entendem o livramento que Deus tem para eles, da opressão deles, e se curvam em adoração. Nós vamos ver um último texto, que é o Salmo 150, porque lá o salmista vai dizer e nos ensinar que louvamos a Deus pelos seus feitos. Olha só, Salmo 150, versículo 1 e 2. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário. Louvem-no no seu poderoso firmamento. Louvem-no pelos seus feitos poderosos. Louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza. Realmente nós temos muito que louvar a Deus pelos seus inumeráveis feitos, pelos seus muitos feitos. O povo aqui está se curvando em adoração só de ouvir falar dos feitos de Deus. Viram os milagres, mas ainda não aconteceram as pragas. Eles ainda não estão livres. Eles estão com a comunicação de que Deus está se levantando para libertar. E eles já estão louvando. Antes que a coisa realizasse, acontecesse, eles já estão louvando a Deus. Então, não somente por aquilo que Deus faz, mas por aquilo que Deus ainda fará. Nós devemos nos curvar e adorar a Deus. Nós, às vezes, somos até mesmo ingratos, mesmo depois de Deus ter feito, deixamos de adorar, deixamos de louvar, e olha que Ele tem feito muita coisa, muita coisa. E às vezes a gente deixa de adorar a Deus. Que tal se a gente, só de saber daquilo que Ele está por fazer, só de saber daquilo que Ele já tem preparado para mim e para você, a gente louvar a Deus por tudo que Ele ainda fará. Esse é um convite que eu quero terminar nesta noite. E nós não o louvemos somente pelo que Ele faz, como diz o poeta, também por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele ainda fará. Espero, desejo que você tenha aprendido algo como eu tenho aprendido também com a palavra de Deus, com esse trecho, ainda que curto, do capítulo 4, tenhamos extraído aqui
alguns bons ensinamentos às nossas vidas, à nossa família, enfim, à nossa liderança, nossa participação nas coisas que Deus tem feito. Tem bastante coisa aqui que dá para a gente observar e aplicar nas nossas vidas. Que Deus abençoe a palavra dele no coração de cada um dos irmãos. Amém? Nós vamos compartilhar nesse momento os nossos motivos de oração. Eu vou dar uma olhada aqui no chat, acompanhar o que os irmãos têm colocado e compartilhar aquilo que nós já captamos durante a semana, do domingo para cá. No chat, eu tenho então a menção do Carlos, né, dos 30 anos de casamento com a irmã Sagrada. Então, celebrar com eles, nos alegrar com eles, agradecendo a Deus por isso e também orar por esse matrimônio, por esta família, né? Já temos isso inserido aqui. Depois temos alguns comentários e felicitações dos irmãos também, né? A Dani Oliveira Pontes pede oração pelo Isaac, irmão dela, e também nosso irmão em Cristo, nosso amigo querido. Isaac também pela sua esposa Érica e pelo bebê deles, o Rafael. Deixa eu anotando aqui. O Rafael, a Érica testou positivo para o Covid. Vamos orar por ela, pela família também. Ok. Mais abaixo, a irmã Delza pede oração pela sua neta Bianca. Deixa eu anotar. Ela não está passando bem, fez exames de Covid, está aguardando o resultado. Ok. Vamos orar por isso também. A irmã Carla, glória a Deus por isso, agradece as orações e informa que a tia já está em casa, Geni, tia da nossa irmã Carla, foco também das nossas orações nesses últimos dias, essas últimas semanas, né? Então vamos agradecer pela alta e pela saúde da tia Geni, da nossa irmã Carla. Ok. Esses são os que eu vejo aqui no chat, tá? Eu vou compartilhar com vocês agora aqui os motivos de orações que nós já temos desde o domingo. Se porventura algum outro entrar no chat, eu ainda observo antes de iniciarmos a oração, ok? A irmã Creonice, ela pede pela sua filha, Kátia, que está com Covid tratando em casa. Ela também fez o pedido pelo senhor Anselmo, na ocasião do pedido da irmã, que foi lá pelo domingo, ele estava entubado no CTI, e a irmã também pede pela cura de enfermos, ok? Então são os pedidos da irmã Creonice. O irmão Kiel compartilhou conosco pedido de oração da Iara, ela é mãe da Maiara, que tem nos ajudado ali no teclado também. A Iara, ela está internada. Falei até um pouco com a Maiara ao final, ao término do culto no domingo, né? Estamos em oração também por ela e pela família. A irmã Luciane Bispo, ela agradece, eu coloquei até ali as palavras dela, né? Pelo milagre na família. Também outro caso, foco de nossas orações nesses últimos dias. Arilson, o sobrinho da irmã Luciene, também do Francisco Margelli, né? Ele está em casa pela graça do Senhor. E outro pedido que a irmã havia feito, que é de uma sobrinha lá da Bahia, Midian, já voltou a trabalhar. Então, olha só que interessante, irmãos. Hoje eu quero fazer esse destaque também. Há pouco mencionei ali do chat da irmã Carla, falando da sua tia, foco de oração e que está bem. Glória a Deus por isso. Agora a irmã Luciene falando também de 2 focos nossos de oração que também estão bem, recebendo alta, a Midian já voltando a trabalhar. Aí nisso nós temos na sequência a Yara, esposa do nosso irmão Taveira, que também
agradece aos irmãos pelas orações, tá? A irmã Maricélia agradece por sua vida, pela sua família, pelas vidas e famílias dos irmãos da igreja, pelos livramentos e pela família pastoral. Então, esse foi o pedido da irmã compartilhado lá no domingo. Nós temos também a irmã Nádia, que agradece pelo aniversário do cunhado Washington. E a irmã Nena, que também mencionou e agradece pelo aniversário do Zezinho, esposo da nossa irmã Nena. Então, tivemos esses dois casos de aniversários, tá? Bem, na segunda ficha, nós tivemos a irmã Claudineia Procópio pedindo por sua vida e por livramentos. O irmão Eduardo Verardi agradecendo as orações. Ele fez a retirada do dreno e não houve complicações. O irmão até mandou um texto para nós também depois, falando sobre desde o início do tratamento, quanto Deus tem feito na vida do irmão, e esse é um dos nossos focos também de oração nesses últimos dias. Então, estou destacando isso, aquilo que Deus já tem feito e como Deus tem respondido, e eu agradeço aos irmãos as atualizações por nos dar a permissão de poder perceber essas ações e retornos do nosso Deus, né, quanto àquilo que oramos, né? Então, graças a Deus também pela saúde, pela vida do irmão Eduardo, que também teve uma viagem, viajaram, retornaram bem, isso também estava em foco. A irmã Daiane agradece a Deus, pois seu pai está melhor e não será necessário a quimioterapia. Também mais um foco de oração que nós tivemos aí nos dias atrás, né? O pai da nossa irmã Daiane passou aí por alguns exames, alguns procedimentos, e graças a Deus está bem, está em casa, está se recuperando, e essa notícia que nos alegra muito também, ainda mais a família, que não haverá necessidade desse tratamento da quimioterapia, né? O Sérgio, meu irmão, há pouco mandou também um pedido de um dos seus amigos, e aí, como estava um pouquinho próximo de começar o culto, eu não anotei o nome, mas acho que é Fabiano, né? Se o Sérgio estiver online aí, depois me confirma isso no chat, pedindo por algumas famílias. A família Rodrigues, família Nascimento e Melo. São 3 famílias inseridas aqui nas nossas orações, os pedidos que nós temos, ok? Deixa eu até ver aqui se eu tenho isso atualizado aqui no meu WhatsApp também. É isso mesmo, é Fabiano que fez esse pedido. Aí, agora há pouco eu tive a irmã Suzy pedindo oração pela saúde e pela sua família. Ela pede também por uma porta de emprego. Nós já tivemos aí o da irmã Ciene, filha da irmã Suzy, né? Graças a Deus por isso. Agora estamos focados aí também no emprego, a irmã Suzy, e pelos missionários, pela obra missionária no campo. Ok. Aí, assim, a irmã Carla ainda coloca um pedido de oração eu entendo que é pelo genro dela, que está com Covid, né? Então vamos orar também. Deve ser o genro da Geni, é isso que eu estou interpretando, Carla. Peço oração pelo genro dela que está com Covid. Acredito que seja isso. Se a irmã também tiver o nome dele, pode postar aí. A irmã Silinésia, ela está dando as felicitações, né, ao casal. E o Carlos agradece embaixo. Ok. São esses os pedidos que eu vejo, que eu visualizo. Se porventura estou deixando de visualizar algum, nos perdoem. Como sempre digo, refaço depois todos os chats, todas as mensagens depois do culto, para poder encaminhar aos irmãos também e continuar nas nossas orações, tá bom? Entrou alguma coisa aqui, Samuel, o nome que a Carla pede oração. Ok, Carla, obrigado.
Vamos orar, irmãos. Vamos colocar diante de Deus esses pedidos, como tenho feito. Vou deixar aqui somente a ficha e a minha voz, tá? E a gente vai orar nesse momento. Santo querido Deus, Pai bendito, eu louvo agora, oro neste momento ao Senhor, sabendo que o Senhor nos ouve, sabendo que o Senhor é Deus bondoso e que a sua misericórdia se estende sobre o seu povo. Deus tem misericórdia de nós. Nos alegramos no Senhor, pelos teus feitos, pelos teus atos, nos alegramos pelo teu Filho, nos alegramos pela certeza que nos dá de tudo aquilo que o Senhor ainda fará, e até porque o Senhor nos permite conhecer aquilo que está por fazer, como vimos hoje na palavra, na mensagem. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos trata com amor, porque o Senhor nos trata com carinho, e olha que nós, muitas vezes, deixamos de agir de acordo com os teus ensinos e com a tua palavra. Misericórdia peço, Deus. Oro agora, Pai, pela vida da irmã Suzy, pela sua saúde, Pai, ser com ela, cuida dela, dos seus filhos, da sua família. Peço pela Ciene, Stephanie e também pelo Luiz. Acompanhe-os, que em cada dificuldade eles estejam certos de que o Senhor é com eles, que o Senhor está com eles. Sabemos que isso ajudará, que a tua palavra nos diz que quando estamos fracos é que estamos fortes. Pai, eu peço também pelo emprego à irmã Suzy. Conceda a ela, Pai, esta oportunidade para o sustento da sua família. Ajude-a, dando a ela sabedoria para cada momento, cada etapa necessária no processo, na procura de um emprego. Sê também com os missionários que estão nos campos, estão falando, pregando, agindo em teu nome. Sê com as vidas que estão recebendo o teu evangelho, Pai, que estão sendo alvos dos trabalhos missionários. Prepare-os para que haja boa colheita. Deus, eu agradeço pela vida da Geni, a tia da Carmen. Não é a primeira vez, Pai, que temos orado por ela e agradecido pelo retorno à sua casa. Infelizmente, tivemos a informação deste tempo de retorno ao hospital, mas novamente o Senhor tratou, o Senhor tem cuidado e eu peço encarecidamente. Estabeleça a saúde dela, Pai. Cuida dela e da sua família. Sê também com o Samuel, o genro dela. Por favor, ajude, Pai, nas suas dificuldades, na sua saúde, no combate a esta doença, Pai, que tem afetado a muitos. Tem misericórdia, Senhor. Pai, por favor, da mesma maneira, coloca as tuas mãos sobre a Bianca, neta da nossa irmã Delza. Sê com a vida dela, Pai. Preserve-a, cuide dela. Cuide também da irmã Delza, das suas irmãs, da sua família. Por favor, Deus, proteja, livra de todo mal, livra da enfermidade, Pai. Livra do homem violento, livra dos ataques do inimigo, Senhor. Sabemos que o Senhor é sobre a vida desta irmã. Pai, peço pela Érica, cunhada da irmã Dani, esposa do Isaac. Sê com ela, Senhor, por favor. Tire dela também a enfermidade. Cuida, Pai, do Rafael, filho do casal. Ajude, Pai, nos seus tratamentos, para que ele também cresça, se desenvolva e principalmente, Deus, que seja ensinado e cuidado nos teus caminhos. Sê com Isaac, Pai, por favor, ajude. É teu servo, Pai, meu amigo também. Peço pela vida dele, pelos seus compromissos, por aquilo que ele tem feito. Estenda também a tua mão sobre o Carlindo, pai da Dani, do Isaac. Ajude-o também, Pai,
Se houver alguma dificuldade, alguma enfermidade, que as tuas mãos estejam sobre ele também. Pai, eu peço pela vida do nosso irmão Carlos e pela sua esposa sagrada, minha irmã sagrada. Obrigado, Pai, por esses 30 anos de casamento e de testemunho. Louvado seja o teu nome por a vida e por esse matrimônio. Abençoe-os para que outros anos venham, como foi expressado aqui pelo irmão Carlos, sempre na tua presença, conduzido pelo teu Santo Espírito. Ser com Marcelo, ser com o Tiago, ser com seus familiares, seus parentes também. Obrigado, Deus, por estas vidas. Pai amado, eu também coloco diante do Senhor as famílias que foram mencionadas pelo Sérgio, pelo seu colega o Fabiano. Peço primeiramente para as famílias deles. Sérgio, Sheila, Samuel e Nicolas, Fabiano, Pai, eu não conheço os seus familiares, mas sei com cada um deles, cada vida, se houver filhos, se houver esposa, pai, mãe, por favor, Pai, estenda a tua graça, a tua bênção sobre eles também e suas famílias. Peço pelos da família Rodrigues, peço pelos da família Nascimento e peço pelos da família Melo. Estão sendo citados, ó Pai, por alguma razão e o Senhor sabe. O Senhor conhece o que se passa em cada uma dessas famílias. Acode, supra, por favor, Pai, coloque-os em teus braços. Suplico em o nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela vida do pai da nossa irmã Daiane. Obrigado pela alta, pela sua melhora. Obrigado por ele já estar em casa e já não trazer sérias preocupações aos seus familiares. Obrigado porque ele não terá que passar por essa quimioterapia. No entanto, eu peço que o Senhor continue a tratá-lo, continue a cuidar dele, Pai, por favor. Ser com a saúde dele, ser com a Dai, com o Gili, com a Julinha, ser com a mãe da Dai também, Pai, por favor. Peço em o nome do Senhor Jesus. Agradeço pela saúde, pela vida, pelos cuidados com o nosso irmão Eduardo. Obrigado, Pai, pelo sucesso da retirada desse dreno, não ter ocorrido vazamentos, não ter ocorrido complicações. Vemos teu poder, vemos a tua mão sobre o teu servo. Ser com a irmã Lidiomar, Rafael, ser também com a sua filha, ser com o seu filho, Ronaldo. Me fugiu agora o nome da filha, Pai, mas o Senhor a conhece, com a sua casa, com a sua família, ser com os netos do nosso irmão Eduardo e Lio, Pai, por favor. Deus, eu agradeço pela vida da Claudineia, ser com a vida dela também, com os livramentos que ela já tem percebido, que o Senhor tem concedido. Firme cada vez mais a nossa comunhão com a tua serva, Pai, que a recebamos na tua casa com alegria e na comunhão própria dos santos. Por favor, Pai, cuide dela, da sua família, dos seus familiares. Acompanhe ela, Pai, a cada nova etapa. Eu peço também em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus amado, agradeço pela vida do Zezinho, pelo seu aniversário, pelo mais um ano de vida. Agradeço pela vida do Washington, cunhado da irmã Nádia. Continue zelando por estes homens, por essas vidas, Senhor. Glórias te damos por isso. Peço pela irmã Maricélia, pela sua família. Coloco já de antemão, Pai, Natália, Edson, no matrimônio deles, Pai. Por favor, ajude-os para que possam lograr êxito
nesse matrimônio, nessa família, que seja sempre acompanhada pelo Senhor. Sê com as famílias da tua igreja. Livre-os, cada um, Pai, protege-os do inimigo. Sabemos das investidas que o inimigo tem feito nas famílias da tua igreja, Senhor. Tenha misericórdia. Obrigado pela minha vida, pela minha esposa, pelo meu filho, pela minha família. Deus, graças te dou por isso também. Sê com a vida da irmã Yara. Louvamos a ti pela vida dela, pela vida do nosso irmão Taveira. Acompanhe, sê com os seus netos, sê com os seus filhos, sê com a sua casa. Por favor, Deus, oro em nome do Senhor Jesus. Agradeço pelo testemunho de vida dado pela nossa irmã Luciene, pela sua casa, pelo seu esposo, pelos seus irmãos e irmãs. Sê com ela, Pai. Obrigado pela melhora do Arilson, pelo emprego ou volta ao trabalho da Midian. Sê com ela, Senhor. Continue tratando os teus servos segundo as tuas grandes misericórdias. Obrigado, Deus. Obrigado que o Senhor tenha ouvido as nossas orações, o Senhor tenha agido no meio do teu povo. Pai, somos imensamente gratos por tudo isso. Deus, suplico pela irmã Yara, que está até última informação internada e precisa do Senhor. Assim como vimos no caso do irmão Eduardo, vimos no caso do Arilson, vimos em tantos outros aqui já mencionados, Pai, que tem retornado aos seus lares, que possamos também acompanhar da mesma forma a irmã Yara. Sê com a Maiara, sua filha, dê paz ao coração dela, por favor, Deus, sê com todos eles. Pai, eu peço também pela vida da Kátia, filha da nossa irmã Cleonice, que também, Pai, está recebendo os tratamentos em casa. Sê com ela, ajudando ela a se livrar deste vírus, Pai. Acompanhe a vida da Kátia e também da nossa irmã Cleonice. Da irmã Cleonice quanto aos seus exames, consultas, o seu dia a dia, na sua casa, junto aos seus familiares. Por favor, Deus, conceda a tua paz e bênção a todos eles. Sê com Anselmo, que também está entubado, que está sendo tratado, Pai, com os cuidados médicos. Pedimos que todos quanto cuidam dele sejam direcionados por ti. Recebam do Senhor capacitação necessária para o cuidado dele. Trate-o, cure-o, eu peço em nome do Senhor Jesus. A irmã Cleonice ainda pede por cada um dos enfermos e nos unimos a ela nesta oração. Pai, misericórdia. Por favor, Deus, ajude aqueles que estão passando por dificuldades, estão enfermos e precisam de ti. Amenize as suas dores, trate-os segundo a tua vontade. Eu oro, agradeço, peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Esta é a nossa oração. Amém. Irmãos, olha só, nós vamos louvar a Deus agora. Vou trazer aqui o Ineto Tu Sondas. Estamos já indo para o final do culto desta noite, encerrando. Vamos louvar a Deus. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder e que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração, tudo podes ver dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade.
que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que teu olhar posto em mim me enche de tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder e que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que teu olhar posto em mim me enche de paz. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que teu olhar posto em mim me enche de paz. Que teu olhar posto em mim me enche de paz. Que teu olhar posto em mim me enche de Amém. É isso, meus irmãos. Desejo a todos um bom término de quarta-feira. Se Deus permitir, estaremos novamente aqui amanhã, às 20 horas, quinta-feira, para novamente refletirmos na palavra de Deus, louvarmos, bendizermos ao Senhor, entregando assim as nossas vidas diante do altar. Depois, domingo, nós estaremos pela manhã, às 9 horas da manhã e às 18 horas e 30 minutos em culto presencial e também transmissão. Assim, na sexta-feira, nós temos classe de batismo, estudo bíblico, doutrinário. Se tiver interesse, fique à vontade, seja bem-vindo também. Nós compartilharemos o link com quem assim desejar, tá bom? Forte abraço a todos, paz, Deus abençoe, fiquem com Deus.